Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês puderam notar na primeira leitura praticamente um hino à pedagogia amorosa de Deus, um hino à misericórdia de Deus. Parece que a primeira leitura ela está colocando na teoria o que Jesus fez na prática no Evangelho. A primeira leitura ela dá aqueles sinais de como Deus age na sua infinita misericórdia. O mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia. Quem era Zaqueu aos olhos do Senhor? O Senhor fecha os olhos aos pecados dos homens. Jesus não parou na condição pecadora de Zaqueu. Não desprezas nada do que fizeste, até as misérias, até as coisas mais horríveis, também são acolhidas na misericórdia de Deus. A todos tu tratas como amigo, porque tu és o amigo da vida. Jesus vai fazer refeição na casa de Zaqueu. Fazer refeição era um gesto de amizade, de intimidade. Corriges com carinho os que caem e repreendes lembrando-lhes os pecados, para que se afastem do mal e creiam em ti, Senhor. Jesus não precisou da lição de moral em Zaqueu. O olhar amoroso de Jesus tocou o coração daquele homem. Então, o que nós vemos aqui na primeira leitura se atualiza perfeitamente no Evangelho de hoje. Se nós vamos percorrer o Salmo, misericórdia e piedade é o Senhor. O Salmo também revestido da identidade de Deus na sua misericórdia. Mas vamos para os detalhes do Evangelho, porque tem coisas preciosas aqui. Qual é a cidade que Jesus está hoje? Qual é a cidade? Jericó. Jericó era praticamente considerada no tempo de Jesus uma cidade inconquistável, era vista assim, porque você sabe muito bem, as muralhas de Jericó foram, na verdade, o último obstáculo para que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Então a cidade aqui não está por acaso. Qual é a tua Jericó? Qual é o último obstáculo, talvez, que a graça de Deus ainda encontra aí dentro do teu coração para que você seja uma pessoa nova? Qual é a barreira que ainda existe entre você e a graça de Deus que hoje precisa vir por terra? Porque a graça do Senhor
quer fazer isso em nós. E veja o detalhe do Evangelho: Jesus não só entrou, mas atravessou a cidade. Não é por acaso, porque se você não entrar nesta situação que o padre falou e não demolir essa situação e não atravessar com a graça de Deus essa situação, você não pode contemplar o rosto de Deus. Você não pode entrar na terra prometida, e terra prometida para nós é contemplar o rosto amoroso de Deus, é viver eternamente unidos a Deus. Então hoje faça a experiência aqui, diante do altar do Senhor, pela força da sua palavra e do seu sacrifício sobre este altar, de colocar por terra definitivamente as muralhas ainda de Jericó que se levantam dentro do teu coração. Você sabe quais são essas muralhas. Você tem consciência de quais são essas realidades interiores que hoje você precisa, com a graça de Deus, colocar por terra. O Evangelho diz que um homem estava ali naquela cidade. O detalhe também não é à toa. No Evangelho, essas duas realidades aparecem uma vez ou outra, um homem, uma mulher, justamente para mostrar o protótipo do homem novo, o que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Porque mesmo que o pecado entre na nossa vida, mesmo que o pecado esteja presente na sua vida em qualquer realidade, você não vai perder nunca a sua dignidade de filho e filha de Deus que você recebeu no seu batismo. E a dignidade como pessoa humana que você não pode perder. O Senhor quer resgatar em cada um de nós esta dignidade. Qual é o nome deste homem? Qual é o nome deste ser humano? Zaqueu. Zaqueu significa puro. Parece contraditório, né? Um homem que era chefe dos cobradores de impostos era visto como um imundo e ter no nome a pureza. Ele não correspondia à sua identidade. Muitos de nós também vivemos perdendo a nossa identidade. Não vivemos na correspondência àquilo que somos, aquilo que nós recebemos de Deus pelo nosso batismo. Zaqueu significa puro. Aqui, na verdade, é uma abreviação, Zaqueu, de Zacaria, que significa Deus se lembra. Deus se lembrou dele. Deus não só se lembrou dele, mas Deus entrou na sua vida e mudou os rumos da sua história. E olha que não era qualquer pecador, porque ele não era só cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos. Digamos assim, ele era um arquipecador, grande pecador, mas a graça de Deus alcançou aquele homem. Diz a palavra que Zaqueu, ele procurava não só ver Jesus, mais um detalhe do Evangelho: Zaqueu procurava ver quem era Jesus, porque Zaqueu não estava preocupado com uma visão externa de Jesus, porque ver Jesus, ele poderia simplesmente ver o Senhor. Jesus passou outras vezes ali, curou inclusive em Jericó aquele cego, era muito simples ver Jesus, mas ele procurava ver quem era Jesus. Por isso que Jesus, meus irmãos, não pode ser para nós nunca um emaranhado de normas e doutrina. Jesus é uma pessoa, e Jesus precisa ser experimentado. O nosso conhecimento de Jesus é experimental. É claro que nós somos educados na catequese, somos formados na doutrina católica, graças a Deus, sólida, profunda, fiel, mas a experiência de Jesus precisa passar pelo nosso coração, pela nossa alma, porque o conhecimento de Jesus precisa ser experimental. Quem é Jesus na minha vida? Quem é Jesus para mim? Jesus não é só uma ideia, Jesus não é uma ideologia, Jesus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa com quem eu preciso ter um relacionamento profundo, a quem eu devo o meu culto de adoração, quem deve ocupar o primeiro lugar na minha vida, a centralidade na minha vida,
quem deve determinar as minhas escolhas. É Jesus que deve determinar o meu caminho na direção de Deus, Jesus. E logo que ele quer ver quem era Jesus, surgem dois obstáculos para ele: a multidão e a sua baixa estatura. A multidão aqui, na verdade, era o obstáculo do desprezo que Zaqueu experimentava da multidão, porque sendo um chefe dos cobradores de impostos, aquele homem certamente vivia uma solidão, porque ninguém queria se aproximar dele. Ele era tido como inimigo do seu próprio povo, da sua própria gente, porque era aliado ao Império Romano, que sugava as províncias, aquela província na Palestina, aquela província naquela região. Então, tinha o obstáculo do desprezo das pessoas e também da sua baixa estatura. Aqui, os baixinhos em estatura, não fiquem atormentados, tá? Porque a mensagem do Evangelho não quer se fixar em relação à estatura de quanto você mede, mas quer dizer para mim e para você que sozinhos nós não podemos nada. Nós somos baixos sem a graça de Deus. Nós não podemos ver Jesus sem a graça de Deus. Nós temos que nos apoiar em algo, e este algo se chama graça de Deus, para ver Jesus, amar Jesus e conhecer Jesus. Nós estávamos assim, nesta condição de baixeza. Nós estávamos reduzidos a esta baixeza por causa do nosso pecado, e nós fomos elevados à dignidade de filhos de Deus. Todos nós temos condição de ver Jesus, porque nós recebemos uma graça de Deus, nós fomos elevados à condição de filhos de Deus, e agora nós podemos ver quem Ele é, nós podemos tocar com as nossas mãos e experimentar profundamente o Senhor. Qual é o instrumento sobre o qual Zaqueu se apoia? Qual é? Uma árvore. E árvore te lembra alguma coisa? Gênesis, te lembra alguma coisa onde Eva foi buscar aquele fruto? A árvore te lembra alguma coisa onde Adão se escondeu da presença de Deus? Sim, mas agora existe uma árvore no Evangelho sobre a qual eu e você podemos subir, e esta árvore se chama a cruz de Cristo. É sobre ela que nós também subimos para contemplar o rosto do Pai. E esta árvore está aqui. Esta árvore é Jesus. E Ele está aqui, para que eu e você nos lancemos nele, na baixeza das nossas misérias, dos nossos pecados, nós nos lancemos nele, para com ele sermos elevados até o coração do Pai. E veja que detalhe, mais um último detalhe. Diz o Evangelho que quando Jesus chegou naquele lugar onde Zaqueu estava, o lugar aqui no Evangelho é uma palavrinha grega que se chama amakon, que é a mesma palavra usada para Gólgota, para Calvário. Então, Jesus está aqui, neste lugar, que é a atualização do Calvário, para também, como Ele fez, elevou os olhos para cima, porque a Eucaristia, Jesus também, na última ceia, elevou os olhos ao Pai, para resgatar a mim e a você. Jesus está aqui, e diante dEle, nós podemos agora entregar a nossa vida. Ele quer entrar na casa do meu coração e do teu coração, como fez com Zaqueu. Sabe por quê? Porque Ele veio procurar e salvar quem estava perdido. Abaixe por um instante a sua cabeça. É uma grande intervenção de Deus na nossa vida hoje, porque Ele também quer passar na minha vida e na sua vida. Ele também quer entrar na tua casa, na casa do teu coração. Jesus quer que você veja Ele hoje. Jesus quer que você contemple o rosto dEle hoje. Não perca esta oportunidade. Deixe-se visitar por esta graça de Deus na sua infinita misericórdia, que não se fixa nos teus pecados, nas tuas misérias, porque vê muito mais além. Vê aquilo que você pode se transformar com a graça dEle, um homem novo, uma mulher nova.
Peça no fundo do teu coração que Jesus entre aí hoje, dentro do teu coração, da tua alma, e faça esta obra de graça. Peça com tanta fé e com tanta confiança: entra Jesus no meu coração, na minha vida, muda tudo. Joga por terra essas muralhas que eu coloquei, coloque por terra as muralhas que eu levantei como obstáculo para a tua graça. Coloca por terra todo o pecado, toda a vida velha, para que eu possa te contemplar, Jesus, para que eu possa te ver. Eu me apoio agora no teu santo sacrifício sobre este altar, para que eu possa ser elevado até o teu coração, até o coração do Pai. Com as tuas palavras, peça esta graça. Responda à palavra de Deus que interpelou o teu coração hoje e dê a sua resposta ao Senhor nesta liturgia. Eu quero, Senhor, viver uma vida nova. Eu quero, Jesus, me tornar um amigo teu, íntimo do teu coração. Eu quero que a casa do meu coração seja a tua morada para sempre. Eu quero isso, Senhor. Eu desejo ardentemente que a tua graça agora me ajude a viver plenamente a força desta palavra. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.